Fala pessoal, bem-vindos ao canal Trader de Cristo. Vamos lá então para mais uma aula. Hoje, uma aula gravada. Continuando aqui o nosso projeto, Projeto Consistência. E agora entrando realmente aí no mercado financeiro. Bom, enfim, hoje eu quero falar sobre definindo o horário de negociação, Horários de negociação. Como foi falado na live anterior, eu falei um pouco a respeito de como a gente deve tratar, nós como operadores, do mercado, devemos tratar como empresa. E uma das coisas que a gente tem que organizar são os nossos horários de negociação. Não adianta a gente querer operar o tempo todo, sendo que a gente não tem disponível esse horário. Então, sendo assim, eu vou falar um pouquinho do que eu faço, do que eu acho que é interessante para realmente a gente organizar e ter um horário específico para estar operando. Eu vou falar qual modalidade de trading que dá para fazer, dependendo do seu tempo disponível. Eu vou falar um pouquinho a respeito das bolsas, dos horários de negociação das bolsas, para vocês terem uma ideia aí e fazer os seus estudos aí para poder definir certinho qual horário que dá para operar. Bom, eu estou aqui no gráfico, mas eu vou aqui passar para uma tela aqui do Paint para poder ficar melhor aí para escrever algumas coisas. Bom, vamos lá então. Definindo o horário de negociação. Primeiro, você tem que realmente separar aquele horário que você tem disponível mesmo. Tá? Não pode ser aquele horário que você está trabalhando, que você está fazendo outra coisa. Tem que ser um horário que você está disponível para o mercado. Então, já começando por aí, o que dá para a gente definir mais ou menos? Se você tem, por exemplo, 1 hora por dia, ou menos de 1 hora por dia para poder estar operando, então se você tem disponível, se você tem disponível 1 hora ou menos por dia, não dá para fazer day trade, tá? Não dá para fazer day trade. Então, você vai fazer no máximo que dá para fazer scalper, tá? Scalper. Então, se você tem 1 hora por dia só à disposição ou menos que isso, não dá para fazer day trade, tá? Porque o day trade você precisa ter mais tempo disponível. Então, você vai fazer no máximo scalper. E daqui a pouco eu vou falar outras coisas que dá para fazer, Então, eu já vou colocar aqui swing trade. Isso dá para fazer. Então, se você tem 1 hora ou menos por dia, dá para fazer operação no intraday? Dá, só que aí tem que ser scalper. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco a respeito. Se você tem mais de 1 hora, vamos lá, no mínimo de 2 horas, vamos colocar, se você tem de mais de 2 horas, vamos colocar aqui que fica melhor. 2 horas ou mais, Se você tem 2 horas ou mais, aí sim, aí você pode fazer day trade, scalper, swing trade, tá? Por quê? Não adianta você tem 1 hora só para operar no dia e aí você quer fazer day trade. O que acontece? Vai ter operações no day trade que você realmente vai fechar essa operação às vezes em 5 minutos, em 10, em 30, mas se acontecer, por exemplo, de você tomar um stop e ter que entrar, virar a mão, dependendo da sua estratégia, ou mesmo o dia tiver um pouquinho amarrado, vai demorar mais que 1 hora. Então, o que acontece? E aí você não vai poder ficar na frente do computador e aquilo ali vai te gerar um estresse, porque você vai estar fazendo outra coisa e vai ter que ficar ali olhando o mercado. Então, não acho interessante. Se você tem menos de 2 horas, eu coloquei 2 horas, que eu acho que 2 horas já dá para fazer
já dá para fazer sim, se você escolher bem os horários. Vou falar daqui a pouquinho a respeito disso também. Mas se você tem 1 hora ou menos, aí não tem como mesmo. Aí é muito, muito difícil você fazer day trade. Dá para fazer scalper, mas mesmo você tem que escolher uns bons horários, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, outros casos, né? Tipo, tem gente que não tem tempo de jeito nenhum. Tem tempo, poucos minutos durante a semana, né? Tipo, se você tem algum tempo durante a semana, aí é swing trade, tá? É swing trade, tá? E aí, independente, se você tem, sei lá, meia hora por semana só, já é o suficiente. Ah, eu só tenho o meu sábado, eu tenho 1 hora ali, mas no meu sábado. Beleza, então você vai fazer swing trade. Não vai fazer day trade, não vai fazer scalper, swing trade, tá? Beleza? Então, tirando esse quesito aqui, vamos para outra parte então. Então, só para resumir aqui, se você tem disponível então 1 hora ou menos, não dá para fazer day trade, tem que ser scalper no horário certo ou swing trade. Vou falar o porquê do swing trade daqui a pouco. Se você tem 2 horas ou mais, aí sim dá para você fazer um day trade em bons horários também, tá? Scalper e swing trade. Se você tem pouco tempo durante a semana, aí sim você vai para o swing trade. E aí tem as modalidades também. Tem os tempos gráficos também dentro do swing trade. Tem swing trade que você vai fazer aí swing de 2 dias. Tem swing trade que dá para fazer de semana. E tem swing trade que você vai ficar mais de mês posicionado. Então vai depender também do tempo gráfico. Bom, falando disso então, vamos então aqui para o nosso... Vou pôr aqui a tela do gráfico para ficar mais fácil então para a gente estar falando então a respeito do... Eu estou aqui com um exemplo aqui só do GBP/USD, só para a gente exemplificar mesmo. Mas vamos lá. Se eu tenho... Vamos por partes. Então, se eu tenho, então, 1 hora por dia apenas. Então, qual o gráfico que eu vou operar? Eu tenho 1 hora por dia apenas. Não compensa você tentar operar no de 5 minutos. Tá? Você vai ter que pegar um ativo. Ó, esse aqui é os 5 minutos. Por que não compensa? Eu vou mostrar agora. Olha só. Deixa eu colocar aqui um retângulo aqui para ficar mais fácil. Ó, vou circular aqui, por exemplo, esse período aqui, ó, que o mercado está andando praticamente o tempo todo de lado. Olha só, nesse período todo aqui, ó, nós temos aqui das 19 horas até, vamos colocar 1 hora aqui, por exemplo, ó. Até aqui foi 1 hora, o mercado não andou nada. Vamos pegar aqui mais 1 hora, isso nos 5 minutos, ó. Aqui rodou mais 1 hora, não andou praticamente nada, né? O mercado está andando de lado o tempo todo, não tem muita evolução. Em 1 hora ou de 5 minutos, acontece dele movimentar bem? Acontece, mas você tem que escolher um horário muito específico, né? Uma abertura de mercado, que daqui a pouco eu vou falar, os horários bons de abertura, e mesmo assim acaba que no de 5 minutos não vai rolar muito. Então, se você tem 1 hora só para operar por dia, tem que ver se essa 1 hora é num horário bom, que vai coincidir com os horários que eu vou falar daqui a pouco, e você tem que colocar no gráfico de 1 minuto. Então, tem que ver se o ativo que você vai operar, as perguntas que você tem que fazer, tá? Na hora que você estiver analisando o ativo que vai ser compatível com o seu horário. Tem que ver se esse ativo, se o horário dele que você pode operar é um horário bom e se ele vai ter bons movimentos no gráfico de 1 minuto. Tá? Então, por exemplo, você coloca no 1 minuto, aí o negócio já fica melhor. Olha só, por exemplo, aqui, ó, no 1 minuto, você vê que ele já deu um pouquinho, né? Ele já teve um pouquinho de movimentos, né? Daria para você fazer um scalper, dependendo da onde você pegou aqui, né? Então a pergunta que você tem que fazer, eu tenho apenas 1 hora. Primeira pergunta, qual é esse horário?
Ah, eu tenho apenas uma hora, por exemplo, das 19 às 20 horas. Já te falo, não tem como operar, não tem como fazer scalper, não tem como fazer day trade. Esquece, vai para o swing trade. Ah, eu tenho apenas uma hora, das 22 às 23. Opa, aí sim, dá para você colocar no gráfico de 1 minuto e tentar fazer um scalper. Vão ter ativos, né, nesse horário, né, o HK50 é um desses, que vai dar para você fazer um tipo de operação, né, usando o gráfico de 1 minuto. Então, você tem que fazer essas perguntas. Bom, vamos lá. Se eu tenho mais de 2 horas ou 2 horas a mais, aí sim dá para você fazer day trade, mas também vai depender se aquelas 2 horas está num horário legal, tá? Porque se não tiver num horário bom, porque tem algumas janelas de horário que é muito ruim. Então, às vezes, você vai ficar 2 horas na frente do gráfico e não vai conseguir fazer nada. Vai ser muito ruim de operar. Mas, geralmente, 2 horas é um período que dificilmente você vai pegar um gráfico parado, né? Porque acaba que consegue pegar alguma abertura de bolsa. Se você tem mais de 2 horas, aí sim, aí não é problema, né? Porque com certeza você vai conseguir pegar alguma movimentação que seja de scalper, né? Mas é mais certeza, tá? Mas menos de 2 horas o negócio começa a ficar um pouco difícil de operar. Quando eu falo de operar, pensando no day trade e até mesmo no scalper, tá? Bom, dito isso, se você tem menos de 1 hora e o seu horário não vai coincidir com os horários que eu vou mostrar daqui a pouquinho, parte para o swing trade. E aí como que você pode começar a pesquisar aí os seus ativos para poder fazer as operações? Se você tem, sei lá, 1 hora por dia para você poder tá analisando o gráfico, o que você pode fazer? Você pode pegar e jogar no gráfico de 1 hora e tentar achar alguma entrada no gráfico de 1 hora. Por quê? Porque você vai ter que olhar, abrir o gráfico e verificar como que está o andamento de 1 em 1 hora. Então você não precisa ficar na frente do gráfico. Então é um tempo gráfico que você não precisa estar dando atenção para ele o tempo todo. É de 1 em 1 hora. Então você pode pegar o gráfico de 1 hora, procurar. Eu prefiro você pensar num gráfico, por exemplo, de 4 horas. Né? Esse aqui é um de 4 horas. Por exemplo, aqui no gráfico de 4 horas. Aqui, né, vou só dar um exemplo aqui bobo. Mas, por exemplo, aqui eu estava com a região aqui de suporte. Bem interessante. Né? O que o mercado fez? Rompeu esse suporte aqui. Rompeu. Não fez pullback, mas fez essa figura aqui, né, essa espécie de gift, e rompeu ele para baixo. Aqui. Isso num gráfico de 4 horas. O que acontece? Se você fez uma operação aqui, por exemplo, de venda, você vendeu e aí de 4 em 4 horas você foi dando uma olhadinha no gráfico para ver se o gráfico teria dado uma saída de stop ou se teria ido lá no seu gain. Então você pode monitorar a operação de 4 em 4 horas. Então isso te dá uma tranquilidade. Você não precisa ficar na frente do gráfico e você vai estar operando da mesma maneira. Só que é um swing trade, né? Dificilmente você vai entrar numa operação no gráfico de 4 horas e vai sair no mesmo dia. Tá? Geralmente você vai ficar mais de um dia posicionado. Isso aqui é só um exemplo. Então, tipo, eu tenho 1 hora ou menos por dia. Não mexe com day trade, tá? Não mexe com day trade. Dificilmente você vai conseguir fazer um scalper legal também. Porque às vezes você entra numa operação de scalper e ela vira o day trade. Aí você tem que sair da frente do gráfico, não fica legal. Então, se você tem 1 hora ou menos, tenta começar pelo swing trade. Coloca um gráfico de 4 horas, vai fazendo as entradas tranquilo. Você pode monitorar ali, acaba que você vai monitorar 3 vezes ao dia, né? Dá para você dar uma olhadinha até pelo celular mesmo, né? Ou se você não quer estresse de jeito nenhum, tipo, não, eu tenho
pouquíssimo tempo durante a semana, eu não quero estresse de ficar olhando o gráfico. O que você vai fazer? Você vai partir para o gráfico diário, que aí você vai olhar o gráfico uma vez por dia, ou você pode pegar o gráfico semanal, que aí você vai estar olhando o gráfico uma vez por semana. Aí é mais tranquilo ainda, tá? Isso aqui eu só estou dando uma pincelada, tá, pessoal, a respeito de horários de negociação. Não estou passando estratégia, não estou mostrando como fazer um swing trade e tal. Só estou mostrando para você entender pelo seu tempo o que vale a pena você investir. Aí você que vai ter que ter esse discernimento aí para começar a estudar. Em outro momento a gente pode passar alguma estratégia. Mas enfim, o que você tem que gravar bem é isso. Se eu tenho menos de 1 hora, esquece day trade. Se eu tenho 2 horas ou mais, ok, dá para você fazer day trade. E se você tem pouco tempo mesmo pela semana, dá para você tentar aí operações de swing trade, que vai ser muito mais tranquilo. Então, dito isso, agora eu vou para outro tema aqui que vai clarear um pouco ou bastante essa questão principalmente de quem vai optar para o scalper e também para o day trade. Deixa eu mudar a tela aqui. Ok, vamos voltar aqui para o Paint. Deixa eu abrir outra aqui. Ok, bom, eu tenho aqui um relógio de Forex, né? Esse aqui, se você procurar lá no Google lá, você vai achar ele em tempo real, que é um relógio que ele marca os horários das bolsas do mundo todo, tá? Pelo menos das principais bolsas do mundo todo. Então ele marca quais horários quais bolsas estão abertas naqueles horários. É um relógio um pouquinho, às vezes do primeiro momento é um pouquinho difícil de entender, mas eu fiz um resumo aqui para dar um norte para a gente. Então vamos lá. Por que tem horários na bolsa que são muito melhores de operar? Né? A gente sabe que no mercado Forex, né, mercado internacional, a gente tem 24 horas por dia para operar. Na verdade é 23, porque das 18 às 19 é tudo fechado. Então não dá para operar das 18 às 19. Mas enfim, eu tenho aí praticamente 23 horas para mim estar operando no mercado de Forex. Só que tem alguns horários que são muito melhores para operar. Eu marquei aqui de verde escuro os melhores horários para operar. Então tem aqui das 4 às 7 da manhã, que eu tenho 10 bolsas abertas, das 10 horas da manhã às 13, que eu tenho 8 bolsas abertas. E só que das 10 às 13 é o filé, né? É o melhor horário para operar. Eu vou explicar o porquê. Então, olha só, das 18 às 19 está tudo fechado. Das 19 às 21 tem uma bolsa aberta, então. Então, assim, o volume de negociação é muito menor. Automaticamente eu vou ter menos volatilidade, vou ter menos movimento. Então não vai ser um horário muito bom de operar. Na verdade, é um horário péssimo, das 19 às 21. Das 21 horas às 22, eu tenho 3 bolsas abertas. Começa a melhorar. Por quê? Porque além de ter 3 bolsas abertas, eu tenho aberturas. 21 horas eu tenho abertura aqui, ó, da bolsa de Sydney e também a de Tóquio. Então eu tenho a abertura de 2 bolsas, que acaba que dá um pouquinho de volatilidade, mas ainda não é legal. A partir das 22 horas, das 22 às 4 horas, eu tenho 6 bolsas abertas. Então o mercado, digamos assim, oriental, né? Olha lá, eu vou ter bolsa de Wellington, de Sydney, de Tóquio, de Hong Kong, Singapura. Então nesse horário eu vou ter essas bolsas, né, do outro lado do mundo aí que vão estar abertas, 6 bolsas. Então eu vou ter uma volatilidade até legal, principalmente nas paridades que tenha alguma moeda do Oriente, né? Por exemplo, o JPY. Então é um horário bom de operar? Principalmente das 22 horas até mais ou menos meia-noite. É o horário que tem mais volatilidade.
principalmente para quem gosta de operar o HK50. Das 4 horas às 7 da manhã é muito bom também, principalmente para as bolsas europeias. Por quê? 4 horas da manhã eu vou ter a abertura de várias bolsas aqui da Europa, lá de Londres, Zurique, Frankfurt, Moscou, né, Joanesburgo. Acaba que eu tenho aqui abertura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsas abrindo ao mesmo tempo, né? Então, vai ter muita volatilidade. Então, para quem quer apostar aí em operar pela madrugada, seria um horário muito interessante, né? Se você conseguir operar das 4 horas da manhã às 7 da manhã, você vai conseguir pegar aí grande volatilidade, principalmente nas paridades aí europeias, né? Se for operar Forex ou se for operar índice, pega algum índice aí da Europa, né? Por exemplo, o German, né? Acho que é o German 40 agora na Hantec. Das 7 horas da manhã às 9, eu não gosto. Particularmente não gosto. Tem 6 bolsas abertas, porém já está na metade do pregão delas. Não é um horário muito bom, né? As bolsas europeias vão estar na metade. Então é um horário assim que eu particularmente não gosto. Das 9 às 10 temos aqui 5 bolsas abertas. Também não acho interessante porque está no final já, praticamente quase no fechamento das bolsas europeias, né? Então é um momento que não tem muita volatilidade, né? Para quem opera B3 dá para fazer alguma coisa no nosso índice aqui brasileiro, mas mesmo assim a volatilidade é bem menos. Das 10 horas da manhã às 13, aí sim, esse horário é o filé, porque é a abertura das bolsas americanas, Nova York, Toronto, NYSE e a nossa bolsa aqui do Brasil, para quem opera a B3. Então é um momento que tem muita volatilidade, principalmente para quem quer operar Dow Jones, SP500, mini índice, mini dólar, USD. Então, paridades com o USD, né, também acontece aí de ter uma volatilidade legal, principalmente até as 13. Das 13 às 17h30 já é muito ruim, eu não gosto. A parte da tarde acontece de ter volatilidade, acontece, mas eu particularmente não gosto muito desses horários à tarde. Então, dito isso, né, você tem que estudar e pensar, né, em qual horário desses aqui que dá para encaixar o seu tempo, tá? Se você tem tempo disponível das 18 até as 22, eu não acho muito interessante você fazer day trade e nem scalper, tá? Agora, se você tem disponibilidade nesses outros horários que eu falei aqui, principalmente se você tem aí mais de 2 horas, eu acho interessante sim você fazer day trade. Aí você tem que escolher um ativo que se encaixe bem aqui. O que eu aconselho? Faça um acompanhamento desse ativo. Eu tenho, por exemplo, você tem disponível o horário das 4 da manhã às 7 você está disponível. Então, acorda nesse horário, tal, abre o computador e começa a dar uma olhadinha nas paridades. Pega principalmente as paridades europeias, né? GBP-USD, Euro-USD, índices, né? Índice da Alemanha, e começa a acompanhar para você ver se realmente nesse horário algum movimento se encaixa no seu trade system, né? E assim por diante, né? O horário que você tem disponível, faça o teste. Porque às vezes você olha essa tabelinha aqui e você fala, então não tem como eu operar. Mas às vezes você fazendo o seu acompanhamento ali, o seu teste, né? Você consegue adequar algum trade system seu, né? Então, eu acho interessante você sim fazer um teste, tá? Para quem tem pouco tempo para operar, o que é interessante? Por exemplo, você tem 1 hora apenas. É interessante você operar as aberturas, que vão ser horários que vão acontecer movimento.
Então, por exemplo, 21 horas tem abertura. Vamos supor que você tem só das 21 às 22. Dá para você focar ali na 21 horas que vai acontecer algum movimento. Às vezes dá para você fazer um scalper. Ah, eu só tenho das 22 até a meia-noite. Então foca mais ou menos 22h30, que vai ter movimento. Ah, eu tenho só um pouco da madrugada, das 4 às 5. Foca 4 horas da manhã, que vai ter movimento. Ah, pela manhãzinha, de manhã eu posso só, sei lá, das 10 às 11. Foca aqui mais ou menos ali por volta de 10h30, porque vão ter movimento, que tem as aberturas. Então, para quem tem pouco tempo e quer fazer scalper, é interessante você focar nas aberturas. Porque aí às vezes você consegue encaixar um trade system bacana, e aí você vai em 5 minutos, 5, 10 minutos, você vai e faz ali o seu trade, faz o seu gain, ou se der loss também já fechou, e aí você não precisa ficar na frente do notebook ali, porque você tem pouco tempo, beleza? Então, sobre horários de negociação, pessoal, é isso que eu queria falar, né? Eu acho que, espero ter esclarecido um pouco aí para vocês. Amanhã eu quero falar um pouco sobre ativos, então, você que tá amanhã, quando eu falo amanhã, é o dia 27, tá? Porque essa aula aqui, ela vai um pouquinho tarde, mas hoje é dia 26/4/2022. A próxima aula é amanhã, dia 27/4. E aí eu vou falar sobre ativos. Então eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso que eu falei aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho de alguns ativos que eu gosto de operar e que eu tenho um certo conhecimento e vou passar para vocês, tá? Eu acho interessante, se você que está começando agora, ou você que já opera, eu vou estar passando algumas dicas desses ativos, alguns horários que eu gosto de operar, e vai casar bastante com essa aula de hoje. Lembrando que a gente tem que montar aí a nossa empresa, né? A nossa empresa aí, e uma das coisas é essa questão do horário de negociação. Espero ter esclarecido aí para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, pode postar aí nos comentários, me chama lá no WhatsApp, aproveita aí, quem não faz parte do grupo, tem um link aí na descrição, você pode estar participando. E se essa aula aí fez sentido para você, se agregou de alguma forma aí conhecimento, não deixe de dar o like, tá? É a forma aí de você estar agradecendo a live, a aula. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você também ficar aí, ser notificado das próximas aulas. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Horário de negociação amanhã, tá? Espero vocês aqui amanhã, que eu vou estar falando sobre ativos, sobre alguns ativos. Beleza? Agradeço a todos. Deus possa abençoar a vida de cada um e tamo junto. Valeu!